A paz do Senhor Jesus para todos. Aqui é o canal A Esperança ao Pé da Cruz. Nele você vai encontrar um conteúdo de qualidade para edificar a sua vida. Para você estar acompanhando os nossos vídeos e nos ajudando, peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, assista aos nossos vídeos, curta os nossos vídeos e também comente. Não deixe de colocar aí a sua opinião. Também compartilhe com seus amigos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Olá, meus irmãos. Graça, paz e misericórdia da parte de Deus Pai Todo-Poderoso. Amados irmãos, nessa rica oportunidade que nós estamos tendo de, mais uma vez, trazer uma reflexão para a meditação de cada um de nós. Quero também pedir a vocês, irmãos, que continuem compartilhando as reflexões para que nós possamos fortalecer o canal e assim o YouTube poder nos ajudar levando essa mensagem mais adiante. O Evangelho de Cristo precisa ser anunciado. E nós sabemos que tem muitas pessoas que hoje em dia lutam contra o Evangelho, contra aqueles que querem levar a mensagem de esperança e salvação às pessoas que assim desejam ouvir a palavra de Deus. Para tanto, eu quero convidá-los na leitura do livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11, uma história muito conhecida, mas nós estamos trazendo uma perspectiva dessa lição, dessa mensagem, onde já ouvimos tantas mensagens sobre o filho pródigo, e o nosso tema desta reflexão é a casa do pai do filho pródigo. Então, quero pedir que cada um possa estar meditando nesse texto e nós iremos, nesse momento, para essa reflexão. Versículo 11 diz: Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. A leitura continua dizendo: depois de ter consumido tudo veio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu pai, teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar.
Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aqui nós estamos diante de uma história bem conhecida, a história do filho pródigo, do irmão do filho pródigo e o pai do filho pródigo. Então nós estamos diante de um cenário. O que significa esta reflexão? A casa do pai do filho pródigo. Essa parábola, Jesus Cristo vai trazer essa parábola em um momento em que ele estava falando aos pecadores, falando aos cobradores de imposto. E os fariseus e os saduceus chegaram e começaram a questioná-lo. Jesus, para contar essa parábola do filho pródigo, desses dois filhos, deste homem que tinha dois filhos, ele primeiro conta a parábola da ovelha perdida e também conta da dracma perdida, para chegar à questão de um certo homem que tinha dois filhos. A questão que nós devemos observar, essa parábola, Jesus Cristo está exatamente contando para esses homens, mostrando a situação de Israel, a casa perdida. Jesus veio para Israel, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como Jesus queria atingir o coração daqueles homens, para mostrá-los que eles estavam perdidos. Nós temos nessa parábola do filho pródigo, que o tema é a casa do pai do filho pródigo, temos dois personagens, dois filhos. Um pródigo, que sai de casa, e o irmão do filho pródigo, que fica em casa. Esses dois irmãos, essas duas casas, esses dois personagens, simbolizam os fariseus e os saduceus, simbolizam o irmão do pródigo. Os pecadores e os cobradores de impostos simbolizam o filho pródigo que foi embora de casa. Ambos estavam perdidos. Meus queridos, esta parábola direciona, como eu disse, a casa de Israel. Nós temos aqui dois personagens. O filho que saiu de casa é um filho que não está nem aí para a moral, é amoral. Ele não está nem aí. Ele não dava importância para a vida moral. Nós temos o irmão do pródigo, que simboliza os sacerdotes e fariseus. É um outro grupo, os moralistas, os certinhos. E vocês vão perceber na história que o irmão do pródigo queria ser muito certinho. Mas a realidade aqui, que Cristo está mostrando que os dois estão perdidos. O pai do pródigo recebe o pródigo com todo carinho, porque o filho se arrependeu. E o outro filho, o irmão do pródigo, estava perdido dentro de casa. Perdido dentro de casa. Moralismo, mas estava perdido. Eu quero revelar para vocês, para nós darmos um veredito a esses dois personagens, o pródigo e o irmão do pródigo. Eu quero passar uma situação de delitos que tanto o pródigo como o irmão do pródigo cometeram. Ambos estavam perdidos. Os que estavam fora da casa e os que estavam dentro de casa. Assim tem sido a vida de muitas pessoas. Os que estão perdidos fora da igreja e os que estão dentro da igreja perdidos. Olha, o pródigo,
Ele foi um filho rebelde. Ele foi um filho vaidoso. Um filho sem amor. Um filho autossuficiente. Vou embora. Eu quero tomar conta da minha própria vida. Ele também foi um filho ingrato. O pai fazia de tudo. Um filho fracassado. Voltou sem nada. Mas existe algo muito sério e terrível na vida desse pródigo. Um filho assassino de pai. Como pode? Ele matou o pai? Sim, com palavras. Naquela época, no contexto de Israel, um filho não poderia querer a herança antes que o pai morresse. Então, esse filho seria condenado, seria expulso de casa ou apedrejado. E este filho mais novo, o pródigo, ele vira para o pai e ele pede a sua parte, a sua herança. Sabe o que é que ele estava falando para o pai dele? Eu quero que você morra. Eu não vou esperar você morrer. Eu quero a minha parte. Ele matou o pai no coração. Dentro dele, ele não estava nem aí para o pai. Então, ele era um assassino de pai. Então, nós temos aí uma folha corrida do filho pródigo. Cada um de nós podemos acrescentar isso. E esse filho pródigo representa cada um de nós em algum momento da nossa história. Agora vamos para o veredito ao irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo, ele era rancoroso. Ele diz para o pai, esse teu filho, quer dizer, não era mais irmão dele, cheio de ressentimento e rancor contra o seu irmão. Um filho ressentido com o pai. Ele jogou na cara do pai e disse que o pai não dava para ele nem um cabrito para ele festejar. Pois bem, ele também era um justificador. Ele disse para o pai que trabalhava bastante para o pai, que fazia de tudo, era um escravo. Era isso que ele estava falando com o pai dele. Mas é bom que se diga uma coisa. Ele também era muito ingrato. Muito ingrato. Perceba uma coisa, naquela época, o filho recebia a herança e o mais velho recebia o dobro. Perceba aí, o filho mais novo recebeu sua herança e foi para longe do pai. O mais velho recebeu a herança e ficou na casa do pai, comendo e bebendo às custas do pai. Perceba aí? Então ele continuou com sua herança, segurou a sua herança e ficou às custas do pai, chorando de barriga cheia. Também ele foi um assassino do pai, porque o filho mais velho representava, na ausência do pai, representava o pai. Se o filho mais novo teve essa ideia, ele tinha toda a autoridade para chamar seu irmão e orientá-lo e dizer, não iremos fazer isso com o nosso pai. Ele ainda está em vida e nós temos que respeitá-lo. E ele tem cuidado de nós. No entanto, ficou calado, deixou o filho mais novo fazer aquela maldade com o pai e passou a ficar como inocente e adquiriu aquela herança. Ele também era uma pessoa mal-humorada, roubador de alegria. Enquanto o pai estava feliz e alegre por receber seu outro filho, ele não queria nada de festa, ele queria realmente murmurar e espraguejar. Então, estamos aí com a situação de dois filhos. Um representa o filho que saiu de casa e o que ficou perdido em casa. Um perdido fora e o outro perdido na sua própria casa. Assim tem sido a história também de muitas pessoas nas igrejas. Quero, para tanto, perguntar para cada um de vocês. Fabiana Braga disse uma frase. Quem, afinal, é o mais excelente, o filho pródigo ou o irmão mais velho do filho pródigo? Qual dos dois você representa? Meus queridos amados irmãos, nesta vida, nós muitas das vezes representamos os dois. Em algum momento da nossa vida, nós saímos de forma rebelde, ingrata, para longe dos nossos pais.
para longe de Deus. Em algum momento da nossa vida, podemos estar dentro da casa de Deus, mas longe de Deus. Então nós temos aí dois personagens, o filho pródigo e o irmão do filho pródigo. Mas existe uma coisa muito importante que nós aprendemos com essa lição. A pessoa mais importante dessa história é o pai. Por isso que o tema é a casa do pai do filho pródigo. Este pai realmente é a pessoa mais importante dessa história. Ele aceita os seus dois filhos e daquele momento em diante ele procura cuidar dos seus dois filhos. Mesmo o que estava distante e o que estava dentro de casa. Ele estava cuidando do que estava dentro de casa, mas ele não tirava o olho e o pensamento do filho que estava longe. Se nós olharmos da história, você percebe que o pai o avistou o filho ainda quando estava voltando para casa depois de muitos anos. Isso quer nos ensinar a lição, que ele ficava sempre de prontidão, esperando que um dia o filho voltasse. Assim é Deus. Deus sempre espera que seus filhos se arrependam e volte para os caminhos do Senhor. Por que isso? A Bíblia nos diz, no versículo 17 e versículo 20 do texto, o que é que havia na casa do pai do filho pródigo tão importante, tão interessante, que é o diferencial de águas. É exatamente compaixão e misericórdia. A compaixão e a misericórdia havia na casa do pai do filho pródigo. Havia compaixão e misericórdia aos fracos, aos vaidosos. Ali havia compaixão e misericórdia. Nem sempre o filho pródigo encontra o quarto desocupado. Já disse Frederico Guerra, nem sempre. Nem sempre, muitas das vezes, as oportunidades vêm e muitos pródigos não aproveitam e quando vai pensar em aproveitar, já é tarde demais. Já passou o tempo. Meus queridos, é muito importante que a gente perceba nessa história. A casa do pai do filho pródigo. A casa do pai do filho pródigo simboliza a igreja do Senhor, a casa de Deus. E Deus é o dono desta igreja, é o dono desse lugar. Nós precisamos abrir os nossos corações. Nossa vida é o templo de Deus, é a morada do Deus vivo. Por isso é importante que você entenda. Deus é sempre bondoso, sempre maravilhoso, e Ele está sempre procurando acolher os seus, buscar os seus, perdoar seus filhos, orientá-los, ajudá-los. Para tanto, eu quero mencionar um segundo item nessa história. A casa do pai do filho pródigo tem algo muito importante. Tem algo muito importante tanto para o filho que saiu de casa, como para o filho que ficou em casa. Para cada um de nós também. O que é que havia na casa do pai do filho pródigo? O que é que há lá? Versículo 20 mostra humildade e amor. Meus queridos, o pai do filho pródigo, ele foi muito humilde e muito amoroso com seu filho. Ele avistou o filho de longe. Ele poderia se manter no lugar que ele estava na sua casa, mas ele se humilhou. Ele saiu. O pai do filho pródigo simbolizava naquela região de Israel uma pessoa de posses, uma pessoa importante. E naquela época, quando o filho fazia isso com o pai, ele estava correndo o risco de ser apedrejado. Por esse motivo, o filho pródigo vai para distante do pai, para distante daquela região. E o que é que acontece? O pai vai ao encontro do filho, mostrando humildade, mostrando para aquela sociedade que era o filho dele, que ele estava disposto a perdoá-lo, amá-lo novamente e trazer para dentro de casa, correndo aí o risco de ser mal entendido com aqueles moradores daquela região. E, no entanto, também protegendo o seu próprio filho, para que alguém não pudesse assim tocar, querer maltratar o seu filho. E ele humildemente, cheio de amor, ele vai ao encontro do filho. Assim é Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo desceu como Deus, veio à terra, se humilhou, deixou sua glória e veio ao mundo para nos salvar, para nos perdoar. Humildemente, Jesus veio ao mundo,
deixou todo o seu poder, a sua glória, e se fez homem e habitou entre os homens, recebendo de Deus todo o poder e autoridade agora para poder salvar os homens perdidos, perdoá-los. Por isso, o que havia na casa do pai do filho pródigo? Humildade e amor. É importante que a gente observe isso. A casa do pai do filho pródigo, versículo 20, mostra o grande amor de Deus. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha, o pai amoroso e humilde vê no pródigo o caminho do auto-arrependimento. Disse Dr. Russell Shedd, estando na Irlanda, ele conta que estava na Irlanda e ele olhou e viu em frente ao púlpito uma cadeira. E ele perguntou para os moradores daquela cidade e para os membros daquela igreja o que significava aquela cadeira em frente ao púlpito. E alguém disse, Dr. Shedd, esta cadeira está aí para que as pessoas, quando elas se arrependem dos seus pecados e se humilham perante Deus, elas sentam nessa cadeira para receber a oração da igreja. Então, esta cadeira simboliza arrependimento e humildade. E aí Dr. Shedd perguntou, há quanto tempo alguém sentou aí? E a pessoa disse, Dr. Shedd, faz 100 anos que ninguém senta nesta cadeira. E Dr. Shedd ficou muito triste por ver que fazia 100 anos que as pessoas não se humilhavam, não se aquebrantavam diante do Deus Todo-Poderoso. Meus queridos, a humildade é um símbolo que agrada a Deus. Aquebrantamento, arrependimento é um símbolo de humildade. Nós precisamos observar o quanto Deus nos ama. Deus se humilhou por nós. Terceiro item que havia na casa do pai do filho pródigo. Na casa do pai do filho pródigo havia portas abertas. Versículo 20. O pai deixou uma porta aberta para o filho retornar à sua casa. O que é que há na casa do pai do filho pródigo? Portas abertas. Nós precisamos abrir a porta do nosso coração para Jesus Cristo adentrar. Em Apocalipse, o anjo fala, João recebe de Jesus Cristo a orientação para mandar as cartas para as igrejas. E em uma das igrejas, Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato. Ele queria adentrar aquela igreja, a igreja de Laodiceia. E nós precisamos aprender com essa lição. Nunca feche a porta do seu coração para Cristo. Abra o seu coração para que Jesus Cristo possa entrar na sua vida. O pai do filho pródigo deixou a porta aberta. A porta da sua casa aberta. A porta aberta significa perdão. O pai estava perdoando o seu filho que havia cometido o pecado. É muito importante que a gente aprenda uma lição. Deus está sempre pronto a nos perdoar. E Ele está sempre pronto para deixar a porta aberta para nós adentrarmos o caminho da salvação. Conta-se uma história da questão de nós olharmos para essa história do filho pródigo. Um pensador disse uma seguinte coisa muito interessante. O filho pródigo, ele era, primeiramente, infeliz inconscientemente. Ele era feliz inconscientemente na casa do pai. Segundo, ele era infeliz inconscientemente lá no mundo. E terceiro, ele era infeliz conscientemente no chiqueiro. No chiqueiro ele caiu a ficha. Ele passou a ser um homem infeliz, porém consciente. E quarto item, feliz conscientemente voltando à casa do pai. É importante que a gente observe isso. A porta está aberta. Nós temos que cair em si. A nossa consciência tem que funcionar. Nós precisamos aprender
a lição da porta aberta. Deus tem uma porta aberta. Porta aberta significa o perdão está dado a toda a humanidade, a cada um de nós. Quarto item e último. O que havia na casa do pai do filho pródigo? Na casa do pai do filho pródigo havia sentimento de restituição. O pai do pródigo e do irmão do pródigo restituiu ao seu filho pródigo. Ele viu que o filho estava sujo, colocou uma roupa, deu banho, deu um anel que simboliza a autoridade, matou o bezerro cevado que estava guardado exatamente na certeza de que seu filho voltaria. E restituiu, encheu o filho de alegria, de bênção. E ele estava grato pela volta do filho. A ideia do novilho cevado é a festa para toda a cidade. O filho, irmão do pródigo, queria apenas um cabrito. Que sentimento de pobreza e de miserabilidade. Um cabritinho. Ele tinha tudo. O pai disse para ele: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Em outras palavras, o dia que você desejasse fazer uma festa com seus amigos, você teria tranquilamente. Há muitas pessoas que são roubadoras de alegria. O pai feliz com o filho que estava chegando e o outro infeliz, querendo tornar o pai triste naquela festa. O pai mostrando para ele que era momento de se alegrar com o seu irmão que estava chegando. Há muitas pessoas que estão dentro das igrejas, não estão felizes com Deus e não permitem que aqueles que chegam arrependidos sejam recebidos com festa e com alegrias. Igreja é lugar de felicidade, é lugar de restituição, é lugar de alegria. Muitas pessoas estão precisando de ser restituídas às suas alegrias que perderam lá fora no mundo. Então, para tanto, é bom que se diga, o filho e o irmão do pródigo estava perdido dentro de casa. Há muitas pessoas perdidas dentro da igreja. E há o pródigo que foi para longe, que estava perdido lá fora, e que se arrependeu e voltou. Chegando ao final, na conclusão, eu quero contar uma história para cada um de vocês, para a meditação de cada um. Conta-se a história de um filho que maltratou o seu pai. E ele saiu de casa porque ele tinha feito uma ofensa muito grande ao seu pai. Foi para longe e lá trabalhou, teve muitos problemas da vida, estragou a sua vida. E um dia ele lembrou do pai, mas ele também lembrou que ele fez muito mal ao pai. Ele tinha receio de voltar e não ser recebido pelo seu pai. O que é que ele pensou? Escrever uma carta para o pai e mandar que alguém entregasse ao pai dele. E na carta dizia: pai, me perdoe. Eu maltratei o senhor, estou muito arrependido. Eu quero voltar para casa, mas o senhor não tem direito de me receber mais. Mas se o senhor me perdoar, eu quero um sinal de que o senhor me perdoa ou não. Na frente da nossa casa tem um pé de laranjeira. Eu vou pegar o trem e vou passar em frente à nossa casa. Se o senhor colocar um lencinho branco pequeno, amarrado no pé de laranjeira, eu passo e paro na estação seguinte e retorno para casa na certeza de que o senhor me recebe. E assim foi o que aconteceu. Aquele filho pegou o trem e passou em frente à sua casa. Olhou para o pé de laranjeira e o pai não tinha colocado o lencinho branco simbolizando que perdoava seu filho. Mas ele se espantou com algo que aconteceu. Ele olhou, não viu o lenço, mas ele viu um lençol branco grande cobrindo todo o pé de laranja. Estava assim o pai dizendo: meu filho, a minha porta está aberta para que eu possa te receber e restituir a você alegrias e felicidade, porque eu também te perdoo e te amo.
Assim simboliza o nosso Deus. Deus não está apenas com um lençol, Deus está com as portas abertas e o coração cheio de alegria de receber todos os seus filhos de volta. É importante que a gente aprenda isso. Podemos estar dentro da casa de Deus e perdido. Podemos estar longe de Deus e perdido. A lição dessa história é: todos nós, tanto os que estão fora da igreja como os que estão na igreja, precisam da salvação de Jesus Cristo. E só Cristo pode nos salvar. Que cada um dos irmãos, cada um dos amigos, possamos aprender com esta lição. A casa do Pai do Filho Pródigo. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero colocar nesse momento, Pai, a vida de cada amigo e irmão que vai ouvir esta reflexão. Que cada um possa, Pai, aprender a lição de que o Senhor é o Pai do pródigo, é o Pai do irmão do pródigo. O Senhor está sempre pronto para perdoar o que está dentro de casa, dentro da igreja, e os que estão fora da igreja. Pai querido e amado, nos dê a visão de compreender a Tua palavra, de aprendermos que o Senhor é o Senhor da salvação. Ó Deus, nos ajude a conhecer a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.